Olá, como vão vocês? Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre divisão social do trabalho. A divisão do trabalho acontece quando o trabalho não fica todo nas mãos de uma pessoa só, mas quando ele é dividido entre duas ou mais pessoas. Quando cada um fica responsável por uma parte do trabalho, por uma parte da produção. Por exemplo, em nossa escola existe uma ampla divisão social do trabalho. Eu dou aula de sociologia, outro professor dá aula de matemática, outro de educação física. Tem um grupo que cuida da limpeza, outro grupo cuida da parte de servir o alimento aos alunos, outro grupo cuida da parte da gestão da escola. É graças a essa divisão do trabalho que nós conseguimos atender a tantos alunos. Se todos esses trabalhos ficassem nas mãos de uma pessoa só, essa pessoa não daria conta. Não seria possível atender a todas as necessidades desses alunos, dessa sociedade. Então, a divisão do trabalho é muito importante para o funcionamento da sociedade. Segundo o sociólogo Emile Durkheim, a divisão do trabalho gera uma solidariedade entre os indivíduos, gera uma interdependência, porque um professor depende do outro. Por exemplo, para que vocês entendam um texto de sociologia, é importante que vocês tenham algum conhecimento de interpretação de texto, que vocês saibam fazer uma leitura. E nesse processo, o professor de português ajuda muito. Então, um professor depende do outro, o professor depende do diretor, que depende dos professores, todos dependem dos funcionários da limpeza, então vai gerando uma certa união nessa sociedade. Então, essa é a importância da divisão do trabalho. Uma das divisões do trabalho mais antigas que existem é a divisão sexual do trabalho. Com o passar do tempo, alguns trabalhos foram ficando nas mãos dos homens e outros nas mãos das mulheres. Trabalhos que exigem mais do físico foram ficando com os homens, por exemplo, o trabalho da caça. E trabalhos um pouco mais leves foram ficando com as mulheres, muito por causa das diferenças biológicas entre os dois. O tempo foi passando e essa divisão foi sofrendo alterações. Hoje, muitos trabalhos que antes eram feitos só por mulheres, também agora são feitos por homens. E muitos trabalhos que eram feitos só por homens, hoje também são feitos por mulheres. O importante é que todos tenham a liberdade para decidir com o que querem trabalhar e de mostrarem que são capazes de exercer aquele determinado trabalho. O mundo do trabalho passa por imensas transformações ao longo da história. Tinha uma época onde a maioria dos produtos era feita de forma artesanal. No artesanato, o trabalhador cuida da produção integral de uma coisa. Então, por exemplo, um sapato feito de forma artesanal. Um trabalhador, o artesão, ele cuida de toda a produção do sapato. Ele faz o sapato inteirinho, fica tudo nas mãos dele. Normalmente ele faz ali numa oficina na sua própria casa e tal. O tempo foi passando e o artesanato foi sendo substituído por um negócio chamado manufatura. Manufatura significa trabalho feito à mão. Mas eram também lugares onde pessoas se reuniam para trabalhar. A manufatura durou entre os séculos XVI e XVIII, mais ou menos. Na manufatura já começou a haver uma maior divisão do trabalho, ou seja, diferente do artesanato, onde o trabalhador faz tudo sozinho, no máximo com a ajuda de um ou outro ali, na manufatura já cada um fica responsável por um pedaço da produção, ou seja, você vai cuidar de colar a sola do sapato, o outro vai cuidar da parte de pintar o sapato e por aí vai. Cada um cuidando de uma parte. E com o passar do tempo surgiu a grande indústria. Na grande indústria nós já temos um número imenso de trabalhadores, nós já temos também máquinas e por aí vai. Então a divisão do trabalho na indústria ela se tornou imensa. Na indústria, normalmente o trabalhador só sabe fazer um pedacinho da produção. Isso sofreu críticas, por exemplo, do sociólogo Karl Marx, que dizia que isso gera uma alienação no trabalhador, porque o trabalhador já não consegue mais produzir um produto inteiro, ele só sabe fazer um pedacinho da produção, e ele já não tem mais o controle sobre o que ele produz e tal. Mas por outro lado, a indústria
facilitou no seguinte ponto: ela multiplicou a produção e fez com que os produtos ficassem mais baratos e mais acessíveis para as pessoas, além disso ter gerado muitos empregos, etc. Vamos pegar um exemplo aqui só para nós vermos como é complexa a produção industrial. Eu estava lendo sobre a produção do Guaraná Antártica, refrigerante. Para se produzir o refrigerante, envolve-se um enorme número de trabalhadores. Começando com os agricultores, aqueles que plantam, aqueles que colhem manualmente a fruta chamada guaraná. Aí eles pegam e separam da fruta a sementinha, eles pisam em cima para fazer isso, um processo semelhante ao que acontece com a uva na produção do vinho. Aí depois eles torram essa sementinha do guaraná. Depois disso, tem os trabalhadores que transportam essas sementes. Aí isso chega lá na indústria, então tem todo o processo de produção ali, de análise, aí entra o trabalho de quem mexe com química, análise do produto, etc. Até chegar lá no final, onde o produto está prontinho para ser embalado. Aí reparem, embalado onde? Numa latinha, ou numa garrafa PET, ou numa garrafa de vidro. Agora percebam que para se produzir a latinha também teve indústria, teve um monte de trabalhador envolvido. Para produzir a garrafa de vidro foi outro processo com outros trabalhadores em outras indústrias e por aí vai. Para que o Guaraná chegue à sua casa, ainda tem o trabalho do vendedor, de quem vai vender o refrigerante para você. Então reparem, até chegar em nossa casa, o refrigerante, a sua embalagem, etc., passam por um número imenso de trabalhadores envolvidos no processo. Ou seja, é graças a essa imensa divisão do trabalho que nós podemos ter os produtos em nossa casa. Cada produtinho que você usa aí, sua camiseta, seus shorts, seus óculos, seu celular, todos esses produtos dependem de um número imenso de trabalhadores. Cada trabalhador tem uma importância ímpar, maravilhosa nesse processo. Certo? Então, meu objetivo hoje era refletir um pouquinho com vocês sobre a divisão do trabalho. Um forte abraço e até a próxima.